Você imaginar que em 2024, dia 19 de novembro de 2024, nós estamos às voltas com a descoberta de uma tentativa de assassinato Inacreditável. por envenenamento do então presidente eleito Lula, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, um plano que seria grave por si só, né? O objetivo de matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o ministro da Suprema Corte, por si só, de uma gravidade atroz, mas tramado dentro do Palácio do Planalto, por generais de 4 estrelas, por militares da ativa e da inativa, numa tentativa de impedir que o voto popular fosse levado adiante. Aí estão os supostos, porque trata-se, por enquanto, de uma investigação, os supostos mentores de tentativas de assassinato, minha gente. Foi isso o que eles propuseram e foi por isso que eles trabalharam. Bom, deixa eu resumir o caso para quem eventualmente não tenha tomado contato. Hoje, 6 horas da manhã, a Polícia Federal estoura uma operação importante. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tornou pública hoje a decisão que autorizou uma operação da Polícia Federal que prendeu aqueles 4 militares do Exército ali e um agente da Polícia Federal. Um deles, esse que está aqui no canto aqui, chegou a ser ministro do governo Bolsonaro, ministro interino. Ele era o secretário executivo. O secretário executivo é sempre a segunda pessoa mais importante do ministério. É quem toca o ministério. Tem o ministro ou a ministra, logo abaixo o secretário executivo do ministério. Tem nos transportes, tem no esporte, tem na saúde, tem na fazenda. O secretário executivo é quem toca o dia a dia, em tese, para dar tempo para que o ministro ou a ministra tratem do macro. Ele era secretário executivo do Ministério da Secretaria de Governo do governo Bolsonaro, uma espécie de assessoria particular do presidente da República. Durante um determinado período, ele ocupou o lugar do ministro e passou a ser ministro interino da Secretaria de Governo, dentro do Palácio do Planalto. Por isso é que eu digo que esse plano foi engendrado dentro do Palácio do Planalto. Esse grupo aí é suspeito de tramar um golpe de Estado em 2022 para prender e assassinar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o então vice-eleito Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, que à época também presidia a Justiça Eleitoral. O documento cita, por exemplo, que os golpistas começaram a monitorar o deslocamento de autoridades ainda em novembro de 2022, logo depois da eleição e antes da posse do Lula. O monitoramento teve início após uma reunião na casa do então candidato a vice na chapa do Bolsonaro, general de 4 estrelas, ex-ministro do governo Bolsonaro, Braga Neto, na casa do Braga Neto. As atividades anteriores ao evento do dia 15 de dezembro, essa era a data do golpe, dia 15 de dezembro de 2022, indicam que esse monitoramento teve início temporalmente logo após a reunião realizada na casa do Braga Neto no dia 12 de novembro de 2022, ou seja, 13 dias depois do segundo turno da eleição. A Polícia Federal diz que entre as ideias cogitadas pelo grupo estava de envenenar o ministro Alexandre de Moraes. Foram consideradas diversas condições de execução do ministro, inclusive com o uso de artefato explosivo e por envenenamento em evento oficial público. Há uma citação aos riscos da ação, dizendo que os danos colaterais seriam muito altos, que a chance de captura seria alta e que a chance de baixa, que é o termo relacionado à morte no contexto militar, né? Quando alguém morre, eles dizem, fulano morreu, fulano deu baixa, seria alto. Para os investigadores, os envolvidos admitiam, inclusive, a possibilidade de eles morrerem no andamento da suposta operação golpista. Ou seja, abre aspas, ou seja, claramente, para os investigados, a morte, não só do ministro, mas também de toda a equipe de segurança e até mesmo dos militares envolvidos na ação, era admissível para o cumprimento da missão de neutralizar o denominado centro de gravidade, que seria um fator de obstáculo à consumação do golpe de Estado, prossegue a Polícia Federal. O grupo cogitou também neutralizar, que é assassinar, Lula e Alckmin. Mais uma vez, a hipótese de envenenamento foi levantada segundo as investigações. Para a execução do presidente Lula, o documento descreve o seguinte:
considerando a sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico. Ou seja, eles queriam envenenar o Lula no hospital. O plano era envenenar o Lula no hospital. Eles se referiam ao Lula, ao Alckmin e ao ministro Alexandre de Moraes como Juca, Joca e Jeca. Joca era o Alckmin. Como, além do presidente, a chapa vencedora é composta pelo vice, é somente na hipótese de eliminação de Alckmin que a chapa vencedora estaria extinta. Ou seja, para o Alckmin não assumir, caso eles conseguissem assassinar o Lula, eles iam matar o Alckmin também. Eles tinham a intenção de matar o Alckmin. Eles chegaram a monitorar idas e vindas, o cotidiano do Alexandre de Moraes usando carros do Exército. Mensagens obtidas em celulares dos militares investigados para articular um golpe de Estado indicam que naquele ano o grupo chegou a posicionar-se em ruas de Brasília para uma ação clandestina, que teria como alvo Alexandre de Moraes. Pelo menos 6 pessoas participaram do plano no dia 15 de dezembro daquele ano. As mensagens indicam que o plano foi abortado, mas não deixam claro o motivo da desistência. Investigação da PF aponta que os golpistas previam colocar no comando de um grupo de crise porque estariam mortos o presidente eleito e o vice-presidente eleito. Para não parecer um golpe essencialmente militar, Aldrin, o que eles pretendiam fazer? Criar um gabinete, até nas mensagens eles dizem isso, mas vai ser um novo 64, porque 64 foi um golpe militar. Eles tinham a intenção de dar uma aparente legalidade para o que viria a acontecer. E um desses passos para dar alguma legitimidade para o golpe de Estado seria constituir um gabinete de crise ainda no governo Bolsonaro. Para quê? Para impedir que o governo Bolsonaro acabasse. E nesse grupo estaria o general Augusto, que anda quietinho o general Augusto Heleno, né? Tão corajoso o general Augusto Heleno, ligava para a redação pedindo cabeça de jornalista, o general Augusto Heleno, né? Xingava, dizia que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Onde anda o general Heleno? Acho que vai ser encontrado em breve, não por mim, mas só uma suspeita. General Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, também faria parte desse comitê. O documento também coloca a necessidade de constituir um gabinete de crise para restabelecer a legalidade e a estabilidade institucional. Como o golpe em 15 de dezembro não foi bem sucedido, a ideia também foi abortada naquele momento. O plano previa envenenar Lula e Alexandre de Moraes e em seguida instituir esse gabinete de crise. Havia inclusive uma minuta pronta para sua criação. Documento encontrado com o general Mário Fernandes, que é aquele... Põe a foto deles aí de novo, Thiago, porque é importante mostrar a cara deles. O general Mário Fernandes é aquele de braços cruzados, ali, olha, a quem eu me referi agora há pouquinho, que chegou a ser ministro do governo Bolsonaro. Então eles tinham uma organização dividida em 5 núcleos: ataques virtuais a opositores, ataques à instituições como o Supremo Tribunal Federal, como a urna eletrônica, por exemplo, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado de Direito, ataques às vacinas e às medidas sanitárias da pandemia, uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, e aí há uma série de subdivisões, utilização de cartão corporativo. Foram encontrados documentos em que eles listam armas e cogitam mortes por tiro ou envenenamento das autoridades. O plano, como eu disse, começou na casa do Braga Neto, interventor do Rio de Janeiro. Quem inventa o Braga Neto para a vida pública, Aldrin? Michel Temer. Vocês se lembram que no fim do governo Temer houve uma intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro? Quem era o interventor? Braga Neto. Investigação teve origem durante a operação contra militares e ex-ministros. Aldrin Mazei, nós estamos diante de um episódio gravíssimo, porque é o Estado brasileiro tentando, num golpe de Estado, impedir que fosse decretado, que fosse concretizado. Aliás, é importante lembrar que o dia 15 vem depois do dia 12. Dia 12 foi o dia da diplomação lá em Brasília, quando tocaram fogo em ônibus, quando tentaram invadir a sede da Polícia Federal, se lembram? Um tumulto tenebroso em Brasília com a intenção de impedir a diplomação do Alckmin e do Lula pela Justiça Eleitoral. O dia 15 vem depois também da tentativa deles de impedirem que os eleitores
das cidades onde o Lula tinha tido vantagem no primeiro turno chegassem às urnas no segundo turno, com aquelas blitz e mandrake da Polícia Rodoviária Federal. O dia 15 de dezembro vem depois do dia 31 de outubro, a segunda-feira depois do dia 30, quando eles começaram a Polícia Rodoviária Federal começou a fazer vista grossa para bloqueio em estrada do país. A intenção era provocar tumulto, a mesma intenção do dia 8 de janeiro, quando golpistas invadiram as sedes dos três poderes, para provocar tumulto, para fazer com que, de alguma maneira, o país entrasse em colapso e o resultado da urna, obtido no dia 30 de outubro, não fosse levado adiante. Então a gente está diante, Aldrin Mazei, de uma série de episódios que deixam bem claro que havia dentro do Estado brasileiro, àquela altura do campeonato, e dentro das Forças Armadas, a intenção de aplicar um golpe de Estado e matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. É inacreditável, né? A gente tenta, Colombo, assim, pelo menos eu penso assim, né? 6:30 da tarde, a gente tenta dar uma certa leveza para as notícias, né? Até porque está todo mundo cansado, mas não tem como tratar com a devida gravidade essa informação que assustou todo mundo, né? Parou o G20, né? Todo mundo esqueceu de falar do G20. O G20 estava acontecendo no Rio de Janeiro hoje, último dia. Os líderes do mundo inteiro ficaram assustados com essa informação. Logo que essa operação da Polícia Federal teve início às 6 da manhã. Porque é muito grave. É um negócio... Parece que a gente está vivendo um roteiro de filme, né? De série da Netflix. Imagina um plano urdido dentro do Palácio do Planalto, com a participação de generais, de major, de coronel, para matar o presidente eleito e o vice-presidente, mais um ministro do Supremo. É um negócio absurdo, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.